Olá, dando continuidade agora ao nosso estudo do cálculo dos volumes de revolução, vamos passar a um segundo método de obtenção desses volumes, chamado método dos invólucros cilíndricos. Existe uma diferença importante entre o método dos discos e o método dos invólucros, que vai ficar claro assim que nós introduzirmos esse novo método. Então, o que nós temos agora é uma situação em que nós temos também um volume de revolução, mas vejam só, e essa é a diferença, é importante. A revolução que nós fazemos com a função f de x já não é mais em torno do eixo x, mas sim em torno do eixo y. Tá? Isso introduz mudanças interessantes na maneira de calcular o volume. Então, a ideia dos invólucros cilíndricos é construir pequenos anéis, que a gente chama justamente de invólucros, né? Então, esses invólucros são anéis vazados. Vejam, esse anel é um anel, eu vou tentar fazer o desenho aqui dentro das minhas possibilidades. Esse anel é um anel desse tipo aqui assim, ó. Ele é vazado, ele tem um vazio no meio, tá certo? Então o anel é esse aqui, não tem nada aqui no meio. O próximo anel pega desde a base e sobe até uma determinada altura, que nós já vamos ver qual é, tá? E aí o próximo anel pega desde do início até a altura aqui, que nós vamos ver aqui. Aí nós vamos então encaixando esses anéis uns nos outros, até que a gente monte o volume completo, tá? A razão para que o anel desça até lá embaixo é justamente o fato do anterior ser vazado, né? Então ele tem que descer para pegar a área, o volume, perdão, que está aqui também, que não foi considerado pelo fato do anel exterior ser vazado, né? Ter um buraco no meio. Tá? Então a ideia é essa, e a ideia então é simplesmente fazer o quê? Fazer com que esses nossos invólucros encaixem na função considerada. Então vamos ver como é que isso pode ser feito obtendo a expressão para o cálculo, né, desse volume. Então vamos pegar essa situação que nós já vimos lá. Então nós estamos pressupondo que tem aqui uma função f de x que está sendo adequadamente caracterizada por esses invólucros. E aqui nós temos que considerar o seguinte, olha só. Nós temos aqui, ó, esse pedaço, esse ponto aqui é um ponto x, e esse ponto aqui é um ponto x mais dx, não é isso? Porque essa dimensão aqui é dx, sempre. Nós precisamos desse dx, senão nós não conseguimos integrar na dimensão que nós estamos interessados, tá bom? Então, o que acontece? Cada invólucro vai ser construído de que maneira? A base é calculada entre x e x mais dx, foi o que eu acabei de apresentar aqui. E aí, como é que a gente calcula a área da base? A área, que é uma área infinitesimal, ela vai ser π de rão, que é x mais dx ao quadrado, menos x ao quadrado, tá certo? Ou seja, o raio maior menos o raio menor. Eu posso expandir esse x mais dx ao quadrado, fica isso daqui. Esse x ao quadrado eu posso cortar com o x ao quadrado que já existia. Esse dx ao quadrado é uma diferencial de ordem alta, comparado com dx, que é um infinitésimo. Então isso aqui eu posso desconsiderar no meu cálculo. E eu fico simplesmente com a expressão do elemento de área, do elemento infinitesimal de área, como sendo 2πx dx. Para calcular o volume desse anel, eu tenho que multiplicar pela altura. E esse é o ponto. Quem é a altura? A altura de cada um desses anéis, ó, é a própria função f de x. Tá? Então agora o f de x passou a ser a altura, diferentemente do método dos discos, né, em que o f de x era o raio. Então essa é a diferença. Tá? Então com essa análise, nós podemos então calcular o nosso volume como sendo a área para cada invólucro, né? A área da base vezes a altura. E para calcular o volume completo do nosso sólido de revolução, eu simplesmente integro nessa variável. Tá? Então a minha expressão para o cálculo do volume é essa daqui.
e aí basta substituir a função que se chega ao seu resultado, tá bom? Vamos ver um exemplo. Vou pegar essa situação aqui que nós temos, na verdade, 3 funções, porque nós queremos o volume dessa figura que está representada aqui, em que essa curva é 1 sobre x ao quadrado, mas vejam que ela vai só de meio até 2. Nós ainda temos essa linha reta aqui em cima, que é igual a 4, né? Que vai de 0 até meio. E nós temos ainda essa linha reta aqui de baixo também, que é igual a 1 quarto, o y é igual a 1 quarto, que o y é igual a 4, y igual a 1 quarto e vai de 0 até 2. Quando nós fazemos essa figura girar em torno do eixo x, o que nós obtemos é uma figura desse tipo aqui assim, tá? Foi feito aqui um corte vertical, né? Então, matematicamente, o que nós temos são essas funções, f de x igual a 4 de 0 a meio, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado de meio até 2, e nós ainda temos essa função que é igual a 1 quarto de 0 até 2. Vejam que ela, né, é definida tanto daqui até aqui. Mas como é que nós vamos calcular isso? Ora, nós vamos calcular pelo método dos invólucros cilíndricos o volume gerado por essa rotação. Depois nós vamos calcular o volume gerado por essa rotação. E nós temos que subtrair desse volume todo esse volume que está aqui embaixo. Porque quando eu calculo o volume gerado por a rotação dessa função aqui, eu estou calculando essa parte aqui também. Quando eu calculo essa girando, eu estou calculando essa parte aqui também. Então, para eu excluir essa parte, eu tenho que calcular o volume gerado pela rotação dessa função, que é exatamente esse volume aqui, e retirá-lo do volume total calculado anteriormente. Então, o que eu tenho? Eu tenho o primeiro volume, que é o volume da função y igual a 4. Eu simplesmente substituo 4 aqui na forma, calculo a integral. Essa integral é de 0 até meio, claro, porque a função vai até x igual a meio, né? E então esse cálculo dá π, né? Se eu não tiver feito besteira aqui, dá π. O segundo volume, ele é calculado agora por esta função. Esta função aqui, ela vai de meio até 2, né? Então por isso que estão esses intervalos de integração, isso é muito importante, tá? Entender como são colocados os intervalos de integração. Então a função que eu substituo agora é a função 1 sobre x ao quadrado. Fica 1 sobre x, é um logaritmo de x. Então quando eu calculo isso de meio até 2, dá logaritmo de 2 menos logaritmo de meio, que é 2 vezes logaritmo de 2. Né? Então já tinha um 4 aqui, vira 8, 8π logaritmo de 2. Tá bom? Então, eu chego no meu resultado, só não sei porque que esse cara aqui apareceu como um 4. Porque esse aqui é 2π logaritmo de x, né? Eu acho que esse aqui é 2π vezes o logaritmo de x, então isso aqui na verdade é 4π, parece. Tanto faz. Mas eu acho que é isso. Então, o último volume que eu preciso calcular é aquele volume que eu preciso subtrair, né? Então, ele é 2π vezes x, novamente, calculado do 0 até o 2, né? Eu falei que ela vai do 0 até o 2. Então, essa função é 1 quarto, x 1 quarto. Então, aqui era 2π. Quando eu integro, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 1 oitavo, mas tem o 2 aqui que cancela, fica 1 quarto mesmo. Essa integral é de 0 até 2, e quando eu faço essa integral, se eu não tiver feito nenhuma besteira aqui, dá π. Mas vejam que essa integral ela é negativa, tá? Porque eu quero remover esse volume que eu calculei a mais quando eu calculei essas funções aqui sem levar em conta que elas terminavam em x em y igual a 1 quarto. Então seria esse que corta com esse, e o volume final é simplesmente esse volume que aqui está. Tá bom? Só verifiquem se esse coeficiente aqui está correto, acho que está sim. Então é isso.
que eu queria mostrar. Essa é a diferença entre os dois métodos. A diferença basicamente é o eixo em torno do qual você está rotacionando. O método dos discos se aplica à rotação em torno de x. O método dos invólucros cilíndricos se aplica em rotações em torno do eixo y. Então, as fórmulas são simples, integrais. Você vai conseguir trabalhar com elas se você passou pelas aulas anteriores sem nenhum problema. Então era isso que eu queria mostrar. Obrigado por assistir.